Olá e bem-vindos ao Novo Fogo, o podcast da Pulmonal, a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. Hoje vamos iniciar a nossa discussão refletindo com recurso a um testemunho sobre o percurso de um doente com cancro do pulmão, com foco nos aspectos mais desafiantes deste diagnóstico e no papel da psicologia como ferramenta preponderante em todos os momentos da doença. E para dar fogo a esta conversa, temos connosco a doutora Margarida Branco, psicóloga clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, psico-oncologista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia, integra o Serviço de Psicologia da Unidade Local de Saúde de Santo António, exercendo funções na Unidade de Psiquiatria de Ligação, na qual se inclui o Núcleo de Psico-Oncologia, o Serviço de Humanização e Grupo de Apoio ao Luto. E a Joana Lima, também psicóloga, que vive com cancro do pulmão há mais de 1 ano e meio. Novo Fogo é um podcast da Pulmonal, Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. A segunda temporada, Viver com Cancro do Pulmão, tem o patrocínio da Regeneron. Primeiro episódio, o impacto do diagnóstico. Muito bem-vindas, doutora Margarida, Joana. É muito bom estar aqui convosco. Eu queria começar por perguntar à Joana se podia partilhar um bocadinho connosco e com quem nos está a ouvir. Como é que foi a fase inicial de que conduziu ao seu diagnóstico e em que no fundo encarou esta doença numa fase inicial? Ora, não foi muito fácil, como é lógico. Aliás, eu estava a fazer exames para uma situação completamente diferente, da qual eu já vinha a ter algumas queixas que, no meu entender, não pareciam relacionadas com nada grave a este ponto. Era tudo a nível de uma questão articular, portanto eu fui diagnosticada com outras coisas que não o cancro. Começou por ser uma artrite, depois não se sabia bem que tipo, etc. Fui medicada para a artrite, os comprimidos não estavam a fazer aquele devido efeito e, portanto, ao fim mais ou menos de 1 ano de tratamento, pedi uma segunda opinião e mandaram-me fazer alguns exames para saber se eu podia fazer uma medicação um bocado mais forte. Exames esses que incluíam no rol deles um raio-x ao tórax, porque era necessário saber se tinha tuberculose, coisas assim. Pronto, e no raio-x eu fui fazer um raio-x ao tórax e pensei, pronto, olha, obviamente não tenho tuberculose, portanto é só mesmo. E saí de lá com um diagnóstico não é logo de cancro, mas detectaram logo o tumor. E portanto a partir daí foi aqueles exames todos. Foi numa altura muito má, digamos assim, para mim, porque não só eu estava debilitada dessa parte, portanto, da suposta artrite, como também tinha sido mãe. Eu tive 2 gravidezes muito perto, portanto, eu quando nasceu a minha filha, o meu filho mais velho tinha 1 ano e meio, portanto, a minha filha nessa altura ainda nem 1 ano tinha, e foi um desabar de emoções, foi aquele, de repente, tiram-nos ao chão. Portanto, não foi de todo uma coisa muito fácil de encarar. Permita-me que lhe pergunte a forma como as notícias foram sendo recebidas sobre tudo isso. Imagino que desde o início se tenha começado a perceber que alguma coisa não estava bem, que havia alguma preocupação de quem estava do lado de lá. Sim. Como é que, passo a passo, isto foi sendo integrado do ponto de vista da compreensão das diversas fases do diagnóstico? Sim. Começou logo no momento em que eu faço o raio-x e volto ao gabinete do médico. E eu tenho uma maneira, digamos, um bocado brincalhona de dizer, e reparei logo que alguma coisa se passava, das perguntas que me fizeram, quem me estava a fazer o raio-x, etc. Então entrei logo no gabinete a dizer, mas quê, vou morrer? Pronto. Entretanto, o médico foi muito delicado, começou por dizer, não, olha, é assim, não sei dizer o que é, mas parece ser uma coisa benigna. E lá está, e foi o seguimento, mas durante esse decorrer, eu sou uma pessoa, sou muito otimista para os outros, mas para mim sou muito pessimista, e vivo bem com isso, é a minha forma também de me organizar. Portanto, eu sempre pensei o pior, e então foi isso que de alguma forma me fez também mexer, mas as notícias foram todas com muita calma, toda a gente sempre a acompanhar-me, tem calma, tem isto, tem aquilo, só que eu sempre a pensar, não, eu tenho que me despachar porque isto pode ser alguma coisa muito má. E portanto, eu confesso, eu acho que durante aqueles primeiros tempos, até eu perceber exatamente o que era, aquilo que eu lutava, foi mais ou menos
um mês talvez. Eu durante essa fase eu acho que não me permitia a mim pensar, foi só reagir, foi exame atrás de exame atrás de exame. O problema começou a vir quando saíam os resultados. Aí, portanto, não foi ninguém que me ia dando a notícia assim ao assado, foi eu também, por causa da minha formação, que ao receber os resultados também já sabia que a coisa não era boa e, portanto, eu própria é que acabei por ter a notícia e de gerir à minha maneira, mas não foi boa, na altura. A verdade, doutora Margarida, é que a forma como o processo quase sempre muito sequencial que conduz ao diagnóstico do cancro do pulmão, que pode ou não começar por sintomas, depois uma imagem suspeita, depois uma imagem mais esclarecedora, finalmente o resultado mais definitivo, ainda pendente da conclusão, no fundo, do estadiamento, que é aquilo que nos permite segmentar a doença num determinado grupo, relativamente ao quão avançada ou não se encontra. Isto avala muitas estruturas emocionais. Perguntava-lhe, na sua percepção de psicóloga, com tanta experiência com doentes oncológicos, sobretudo nesta fase inicial, é sobretudo aí que se dirige à minha pergunta, que estruturas é que são mais afetadas nestes momentos? Olha, eu acho que é uma estrutura de vida que fica completamente afetada. Eu acho que a Joana foi tão clara no seu testemunho. E eu estava a ouvir a Joana e estava a pensar, é mesmo isto que nós observamos. Por isso também acho muito interessante a possibilidade de termos estes momentos em que estamos todos juntos. É uma estrutura de vida, de facto, porque o diagnóstico, haver um momento em que a pessoa pode antecipar que talvez qualquer coisa aqui seja mais grave, até pode, por momentos, ter equacionado, será que é um cancro, será que é uma doença oncológica, mas de facto o diagnóstico é o que vem confirmar. E o diagnóstico significa uma disrupção na vida da pessoa. Uma disrupção que há de ter o seu tempo para acontecer. A Joana disse, eu andava de exame em exame, e só depois, passado um mês, é que eu acho que percebi. E é isto de facto que acontece. É como se fosse assim uma onda, tipo um tsunami na vida da pessoa, em que tudo o que a pessoa projetou para a sua vida, naquele momento, fica colocado em causa. Todos os projetos de vida e não só. Nem só os projetos a médio e longo prazo, mas até as coisas práticas do dia a dia, como se a pessoa está a trabalhar, se vai continuar a trabalhar, se tem filhos pequenos, como é que se vai organizar. Portanto, há uma série de coisas e até antes deste processo, e a Joana depois também poderá falar da experiência dela, eu acho que há um momento que é muito da pessoa consigo própria. E agora? Quando a pessoa consegue parar para pensar no e agora? Porque o e agora traz uma montanha russa de emoções. A Joana disse que era um bocadinho brincalhona e quando entrou no gabinete médico disse, mas eu vou morrer. Mas de facto isto é uma realidade. O diagnóstico de cancro é um diagnóstico que está indissociado da ideia da morte, da possibilidade da morte, ainda que nós saibamos que a sobrevida, mesmo em doenças oncológicas que são associadas a tanta gravidade como o cancro do pulmão, aumentou substancialmente. Portanto, isto é usando assim um termo mais brejeiro, um chocalhar da vida da pessoa, quase que a pessoa tem um momento em que é quase como se estivesse a viver uma vida que não é sua, que não se reconhece naquilo que lhe está a acontecer. E claro que isto é de um esforço de adaptação emocional brutal. Claro, e permita-me que lhe pergunte que conselhos daria e costuma dar para essa fase inicial, para esse momento em que o diagnóstico começa por ser apreendido, começa a haver alguma discussão com o médico sobre as expectativas, começa a haver alguma categorização sobre qual é a doença, qual é o plano. Entre todas essas dúvidas que surgem, quais são os conselhos práticos que costuma implementar na sua prática? Mais do que conselhos, é assim uma palavra que os psicólogos não gostam muito, conselhos, não é? Nós refletimos junto com as pessoas, é refletir sobre aquilo que pode acontecer nesta fase e validando o que pode acontecer nesta fase, nomeadamente do ponto de vista emocional, porque muitas vezes a pessoa também acha que tem que se aguentar e pode ter que se aguentar por várias razões e na verdade a pessoa até não tem opção, porque se quer fazer tratamento vai viver seguramente uma fase difícil. Mas validar
e, sobretudo, que a pessoa se permita ter o seu tempo. E o seu tempo é um tempo que é um tempo consigo própria, que é um tempo com o seu médico. Esta questão da comunicação é uma área que me é muito, muito querida, porque eu também trabalho essa área no hospital. E nós sabemos, da área psi, que são as pessoas da área psi, da psicologia e da psiquiatria, que trabalham com doença médica, nomeadamente com doença oncológica, nós sabemos como pode ser, como a comunicação, sobretudo com o médico, pode ser extremamente preventiva de situações de mal-estar emocional, de sofrimento emocional que não pode ser expresso, que parece que não tem um lugar no espaço da consulta para se expressar. Portanto, o que é que eu sugeria? A pessoa tem que tomar o seu tempo consigo própria, com o médico que a acompanha e com as suas pessoas. O que é que são as suas pessoas? São as pessoas próximas. E as pessoas próximas, a Joana tinha aqui pessoas muito próximas, muito pequeninas, tinha acabado de ter uma filha e estava com outro filho, e não ter receio, isto quase que parece, porque a pessoa quando é tomada por uma emoção muito forte, parece que aquela emoção lhe suga tudo, não é? Até a possibilidade de reagir. Mas perceber que as emoções fazem parte, porque elas fazem parte de tudo na nossa vida. Portanto, a vivência emocional faz parte, mais do que obstaculizá-la no sentido, eu não posso sentir isto porque senão não aguento, quase de a validar, porque se isto não acontecer, há um risco que a pessoa fique também muito isolada, e é muito importante que haja uma partilha das suas dúvidas com o seu médico, dos seus medos, há muitos medos, dos seus receios, daquilo que imagina, daquilo do significado que é ter cancro, das atribuições que ela faz. Esta partilha é o mais importante e às vezes é muito difícil, porque se quer proteger alguém, mas acho que aí a Joana também se calhar poderá falar um bocadinho. A verdade, Joana, é que o processo de viver com este diagnóstico, com cancro do pulmão, é um processo muito dinâmico e frequentemente nós gostamos que seja construtivo. Olhando retrospectivamente, o que é que gostava de ter percebido naquela altura, nos primeiros meses, que percebe hoje ou que só viria a perceber mais tarde? É difícil, eu acho que muitas das coisas que eu aprendi ou que agora sei, acho que agora sim vieram no tempo certo, acho que nunca na vida por outra circunstância eu iria perceber, só que eu acho que, e às vezes lá está, a doutora Margarida também está aqui para confirmar isso, eu acho, talvez, eu não vou dizer que seja pelo facto de ser psicóloga, mas talvez por eu esconder um bocado mais as minhas emoções e achar que sou eu que tenho que estar no papel protetor de toda a gente, não só pelos mais pequenos, mas também pelos outros, eu tenho muita tendência de não pensar nas coisas e reagir, e é mais um dia, e siga, e o que é preciso fazer? Tentar ao máximo normalizar a minha vida. Hoje em dia é que olho para trás e obviamente vejo coisas ou sinto coisas diferentes, e mesmo em relação ao restante mundo, não é? Porque eu costumo muitas vezes dizer, é, é uma sensação em que lá está, como qualquer outra pessoa, eu no início do cancro achava, quando me falavam em cancro, pensava isto que a doutora Margarida também já disse, tipo, ok, a morte. Eu sou muito brincalhona também, mas obviamente que no meio da brincadeira há sempre aquele medo de fazer a pergunta, mas estou a tentar saber se realmente é sério ou não. A forma como digo é que é diferente, mas eu tinha aquela ideia do cancro, fosse do pulmão, fosse de outro cancro qualquer. Imaginava aquelas pessoas muito magrinhas, muito débeis, já depois da quimioterapia, sem cabelo, ou numa cadeira de rodas, era o que eu pensava do cancro. Portanto, eu não sabia, ou não estava tão informada sobre todas as novas inovações e estas coisas. Portanto, realmente nessa altura, eu acho que se tivesse sabido esse tipo de coisas, se já tivesse um bocado mais informada a nível de tratamentos, etc., se calhar tinha levado as coisas com mais leveza. Eu acho que é um bocado isso. Tinha processado melhor, não me tinha forçado tanto a não pensar para reagir. E se calhar tinha, ok, pronto, calma, isto é assim e sei de uma certa forma e só tens é que respirar fundo mas não, lá está, no meu caso foi ao contrário.
E quando me mostraram que realmente não é assim, para mim foi um alívio. Mas há sempre, obviamente, aquela instabilidade, a gente por muito que ponha um sorriso na cara e diga: "Ah não, hoje eu estou ótima, isto". Eu vi uma vez uma senhora a dizer, hum: "Eu não me importo de ter cancro no pulmão, desde que isto não me mate. Se for para virar uma doença crónica, estou bem com isso, desde que não me mate". E aquela frase ficou-me sempre na cabeça desde o início. Isto foi uma frase que eu já ouvi há muito tempo, noutro testemunho, noutra circunstância, e eu ainda não tinha o cancro, e aquilo ficou-me sempre gravado. E desde o início, eu sabia o tipo de cancro que tinha, sabia a gravidade e fiquei sempre com aquilo na cabeça. Portanto, isso de alguma forma também me ajudou a processar a informação. Mas há sempre uma coisa que eu digo, que é, o pior não é o cancro, é os entretantos. É isto que a doutora Margarida também estava a falar, é, o mundo não para, não é? A vida não para, o dia a dia não para, as coisas continuam a acontecer, não somos só nós que interessa. É muito importante o apoio, mas eu por acaso gostei mais, como a doutora Margarida disse, na parte do as minhas pessoas, porque nós temos sempre um bocado a noção de nossas pessoas, a família, mas a família nem sempre está perto, as famílias nem sempre se dão bem, e às vezes as famílias também têm outros problemas, e no meu caso tem. Mas isso podemos falar mais à frente, mas, por exemplo, a nível daquela família mais chegada, tirando os filhos, obviamente, e o meu marido, por exemplo, os pais, há todo um conjunto de problemas, de doenças que afetam e com mais urgência, se calhar, e portanto eu não tive propriamente tanto apoio desse lado familiar, mas foi realmente mais dos meus filhos, talvez, porque sem saber, não é, acabam por ajudar. Mas basicamente é isso. Eu acho que não consigo dizer realmente uma coisa que eu agora saiba, é só mesmo isso, era também ter um bocadinho mais de calma, porque as coisas não são, o quadro não é assim tão preto, às vezes tem ali outros tons, hum, e as coisas podem ser diferentes, não é? A verdade é que, doutora Margarida, há quase um conjunto infinito de problemas que se colocam ao psicólogo em função da situação particular, da, da personalidade da pessoa também. Permita-me que lhe pergunte, agora na perspectiva do psicólogo, também para nós sabermos um bocadinho daquilo que é a vossa perspectiva, que ferramentas é que usa com mais frequência na sua abordagem aos problemas que os doentes lhe colocam nas diversas fases do tratamento? Olha, eu acho que a ferramenta que eu mais utilizo é o meu modo de presença e de escuta sem julgamento. Porque eu estava a ouvir a Joana e estava a pensar. A Joana falou aqui de um aspecto muitíssimo importante, que é, nós generalizamos muito ter cancro. Porque os doentes com cancro podem viver isto, isto, isto. Os doentes com cancro podem ter estas fases. E isto está tudo muito bem elencado e muito bem estudado, com muito critério, com pessoas que se dedicaram durante muito tempo a trabalhar com estes doentes. Mas o cancro é uma experiência profundamente pessoal e é singular. E, portanto, aquilo que eu utilizo para estar com pessoas com cancro é precisamente este respeito por aquela pessoa que tem um cancro. Menos o cancro, mais a pessoa. Porque aquilo que a Joana falou, eu sou muito este estilo de ver, ok, resolver, ver, procurar. E é assim que a Joana funciona melhor. E pode haver momentos em que eu estou com uma Joana ou com uma Maria, em que eu percebo que há qualquer coisa, que há um processo emocional ali que está a ser doloroso e que talvez se conseguíssemos transformar ou trazer qualquer coisa, ainda que seja no início só ao espaço da consulta, que se podia talvez aliviar aquele sofrimento, mas aquela pessoa precisa do seu tempo. Eu tenho que a respeitar no tempo que ela precisa, porque muitas vezes há uma palavra que assusta muito no contexto médico, que é negação. As pessoas estão em negação. Não, as pessoas precisam de tempo para conseguirem viver e acomodar tudo da sua vida perante a nova realidade que estão a viver. E, portanto, há este caminho que é feito com a pessoa. Antes de tudo, até estabelecer uma relação de confiança com a pessoa, não é? Porque nós somos psicólogos, mas eu não me sinto confortável
em ter alguém a quem eu digo deve fazer isto ou deve fazer isto, porque aquilo pode fazer muito sentido numa pessoa e pode não fazer sentido nenhum para outra, e a pessoa vai achar, esta psicóloga não percebe nada do que eu estou a sentir ou do que eu quero transmitir. Portanto, é muito isto, e depois fazer um caminho com a pessoa, porque o cancro, o diagnóstico, o iniciar tratamento, o terminar tratamento, as várias fases, é um caminho que a pessoa vai fazendo. E nós, enquanto profissionais, fazemos este caminho. E há momentos em que pode acontecer já termos uma relação de confiança estabelecida e em que me parece, Joana, por exemplo, acho que precisa de pensar em ter ajuda com os seus filhos. Quero pensar sobre isso, vamos pensar quais são as alternativas, e é este caminho que nós vamos fazendo. Mas com a pessoa, sempre com a pessoa. Se me permite só interromper, eu acho que isto também é um bocado importante, mesmo para as pessoas que nos estão a ouvir, terem essa noção, que é, há todo este caminho com a psicóloga. Eu também o fiz, neste momento não estou a fazer, mas ajudou-me bastante. Mas lá está, eu acho que há todo aqui um conjunto, porque as pessoas, como a doutora disse, são todas diferentes, cada uma leva a coisa de uma maneira com mais ou menos facilidade, um sorriso ou não na cara, mas eu acho que é uma coisa que ainda hoje, nos dias que correm, é muito negativo, que é o peso que depois todos os outros à nossa volta têm. Eu posso estar num dia espetacular, super motivada, eu, por exemplo, lembro-me de algumas situações em que um dos tratamentos que tive que fazer foi radioterapia. Quando me dirigia para ir fazer radioterapia, enquanto esperava pelo tratamento, na sala de espera, estavam doentes, estavam familiares desses doentes, e obviamente que as pessoas falam e começavam com aquela coisa, menina, então, o que é que tem? É cancro, não é? Não sei o quê. E depois há assim um estereótipo qualquer, que as pessoas pensam que se é mulher, o cancro só pode ser ou útero ou mama. Eu acho isso fantástico, ainda há essa mentalidade. E quando eu dizia, não, é cancro no pulmão, a primeira reação das pessoas, mas isto aconteceu inúmeras vezes, era, ai, coitadinha, tão nova, vai morrer. Assim, portanto, eu tenho algum estofo e alguma experiência também enquanto profissional para aguentar isto, mas mói, porque há sempre o nosso lado pessoal, não é? Aquilo que a gente tenta proteger ao máximo, ou que fazemos de conta que não pensamos nele, mas ele está cá dentro. Eu costumo dizer às vezes ao meu marido, quando o meu dia é muito mau, eu costumo dizer, eu estou ansiosa que vá toda a gente para a cama, que vá tudo descansar, para eu poder ter aqueles 5 minutos, e aqueles 5 minutos são 5 minutos que eu perco muitas vezes a chorar, porque preciso disso, não é? Quer dizer, preciso descarregar, porque é importante e fica a acumular. E eu acho que os restantes pessoas não têm essa noção, ainda há muito aquela coisa de passarmos, por exemplo, com um lenço na cabeça e, ai meu Deus, coitadinha, que a pessoa não vai estar cá daqui a uns tempos. E eu acho que se devia alertar mais também a população em geral, e espero que isto também sirva Para alguma para as pessoas. naturalidade na abordagem, sim. Sim, porque eu acho que hoje em dia já é, infelizmente, acho que o cancro já começa a ser uma coisa muito, cada vez mais comum, eu acho. Já se começa a ouvir mais pessoas com cancro, cada vez mais novas, e acho que é uma coisa que as pessoas vão ter rapidamente que se habituar à ideia que pode acontecer a qualquer um, não é? E neste caminho, Joana, permita-me também que lhe questione como é que, aliás, quais foram as formas de suporte, ou onde obteve mais apoio, sejam coisas concretas ou abstratas, quer no ambiente hospitalar, extra-hospitalar, familiar. Hospitalar é fácil. Hospitalar, a minha oncologista, eu costumo dizer que ela para mim é, neste momento tem sido a minha melhor amiga, tem sido uma irmã, tem sido uma mãe, tem sido tudo. Acho muito importante aquilo que a doutora Margarida também já referiu, que é a comunicação, e esta vontade quando ela falou que também era importante da parte dos médicos. Eu sempre que vou a uma consulta, que a consulta dure 20 minutos, só falamos do cancro para aí 5 minutos. Está tudo bem, e a seguir os outros 15 é rir-nos, enfim, de coisas caricatas, não sei, do dia a dia. Mas isso é muito importante e isso ajudou muito, e ajuda também aquele ponto em que, quando estamos a falar de coisas sérias, a primeira coisa que eu disse foi: eu não quero mentiras, não quero cá rodeios, não quero que me estejam a florear a realidade, quero saber exatamente o que é que se passa, o que é que vamos fazer, porque é que pode acontecer, que é para nós também nos organizarmos e eu organizar a minha cabeça. Então, a partir daí, criou-se uma ligação espetacular.
A nível familiar é mais realmente o apoio dos meus filhos, porque são muito pequeninos, não percebem. Começou logo desde o momento em que eu comecei a fazer os tratamentos de quimioterapia e comecei a perder o cabelo. Ah, eu lembro perfeitamente algumas situações caricatas. O meu filho mais velho, por exemplo, na altura tinha 2 anos e meio, 3, ah, e um dia decidi, o meu marido andava, mas queres que eu te rape o cabelo? Queres que eu te rape tudo? Eu disse, não, dá que é isso. E peguei na máquina e chamei o meu filho tinha um cabelo compridíssimo. E disse, a mamãe vai cortar o cabelo, queres cortar o cabelo? Não, mamãe. Rapei o cabelo só petado. E disse, gostas? E ele, uau! A partir daí rapei todo. Eu disse, queres rapar a seguir? Se não, mamãe. E a partir disso, a minha mamãe é muito fixe. A minha mamãe, tipo, este tipo de coisas ajuda-nos muito. Porque acho que para uma mulher também não é fácil, não é? Olhar só ao espelho, e ver uma pessoa completamente diferente. E depois também havia toda aquela questão física em si, pô, como foi muito em cima das gravidezes, aí não, tinha recuperado um peso normal e depois com os tratamentos, portanto, tudo junto, aí engordei mais ou menos 20 quilos. Portanto, tudo isso, se não fossem eles a dizer essas coisas, ou às vezes a chegarem, e de agora quando vinha a sair, estava a pentear-me qualquer coisa e uma falou, uau, mano, pronto, aquelas coisas. São realmente os meus filhos, é o meu marido também. E a minha melhor amiga. Minha melhor amiga, eu acho que é um carro bem o que a doutora Margarida diz, é pararem de olhar para as pessoas como sendo aquela pessoa já não é para todos, é eu já não sou a Joana, e portanto a única pessoa que realmente eu procuro mais conforto é a minha melhor amiga, porque é a única pessoa que eu tenho na minha vida que não me trata como a pessoa que tem. Eu continuo a ser a Joana, continuo a falar da mesma maneira, continuamos a falar das mesmas coisas parvas. Ah, Se ela sofre quando está sozinha, talvez se tem pensamentos mais negros, talvez. Mas pelo menos comigo continua a reagir da mesma forma. Quando eu fiquei sem cabelo, dizia-me coisas para fazer com a peruca, porque na altura usei peruca. Quando o cabelo começou a crescer, começou a dar ideias, de repente, ainda sempre ali uma abordagem diferente. Mas são realmente assim as pessoas que mais estão precisas, né? Doutora Margarida, que mensagem gostava assim, de deixar como jeito de conclusão desta conversa para quem nos ouve? Eu gostaria de reforçar algumas coisas que já foram ditas e que me parece que são verdadeiramente importantes, de, da própria pessoa que está doente perante a avaliação do governo, que procure sempre esclarecer com o seu médico. O seu médico é a pessoa que melhor conhece a sua situação clínica, mais do que o Dr. Google, mais do que a inteligência artificial, mais do que as pessoas que estão na sala de espera, porque conheceram alguém que também daquela idade teve cancro da mama e coitadinha e passou tanto e depois, portanto, é com o médico em oncologia, eu acho que em todas as especialidades médicas, mas eu acho que ter cancro é diferente de exigências, por acaso acho que várias coisas que já se falaram aqui ao extremo, há este peso da alteração da imagem que quase que torna visível. Acho que é muito importante a pessoa que tem cancro, qualquer dúvida, procure esclarecer com o seu médico. Acho que para os profissionais, às vezes também temos que nós, enquanto profissionais, refletirmos que temos que tratar tudo o que é sintoma e promover físico e promover a melhor qualidade de vida a esta doença, tratando a sua doença naquilo que é possível tratar, mas não nos podemos esquecer que esta doença tem uma dimensão social, espiritual, psicológica, com grandes exigências e que também devem ser atendidas. E nessa medida, cada vez mais, também existe esta possibilidade deste apoio psicológico, seguimento psicológico, que está integrado nos cuidados de saúde, nomeadamente nos cuidados hospitalares, e oferecer esta possibilidade às pessoas de termos essa disponibilidade relativamente à pessoa. Mesmo que lhe pareça estranho e achar que, mas isto ir ao psicólogo quer dizer que eu não estou a aguentar. Não. Há vivências que são completamente normais e esperadas, mas são difíceis. E, portanto, precisam dar um espaço para se expressar, porque um espaço de uma consulta psicológica, por exemplo, uma consulta individual, é um espaço também para a pessoa, em que não está ninguém. Não está a variedade, não estão os pais, não está o então a pessoa pode ter também ali aquele espaço onde ela possa dizer,
Eu disse isto a brincar, mas tu ias-me preocupar, passa-me pela cabeça. Ou hoje sinto, parece que está tudo negro dentro de mim, no sentido de ajudar a pessoa a perceber que aquele preto também não vai ficar para sempre. E eu acho que isto é muito importante, a pessoa também não ter receio daquilo que sente, porque o que nós sentimos faz parte de nós. E podem ter esta ajuda, e esta ajuda pode ser para a pessoa, pode ser para a família, pode ser para estar com todos, às vezes também pode ser para os profissionais. Portanto, acho que a mensagem que eu queria deixar nisto, vocês, qualquer pessoa que tenha uma doença grave, que tenha um cancro e um cancro do pulmão que é conotado com tanta gravidade, como a Joana disse que aquela senhora na sala de espera, quer dizer, ao remendário, vai sentir coisas, vai viver coisas, vai precisar de integrar o cancro na sua vida. Isto não necessita, provavelmente, de um acompanhamento psicológico, não tem que ser para sempre, mas pode haver momentos mais difíceis e nós estamos cá para ajudar. Muito bem. Joana, convidava a olhar para quem está lá em casa e a fechar este podcast, se faz favor. E eu, a única coisa que tinha a acrescentar realmente é o que a doutora Margarida fez e disse que é exatamente não julgarem as pessoas que têm cancro, porque esta não deixam de ser elas. Não se pode dizer, como eu também já ouvi, ai, aquela pessoa tem cancro do pulmão, a culpa é dela porque fumava ou porque fazia ou qualquer coisa. Não, as coisas têm outras dimensões, não acontece só aos outros, como é lógico, e realmente não tenham medo de pedir ajuda. E como a doutora Margarida disse, claro que mesmo nós, enquanto psicólogos, temos aquela tendência no meio do pânico de deixa-me ir ao Dr. Google, mas não o façam. Realmente os médicos são quem melhor sabe, são quem mais tem experiência do que acontece. E eu acho que é muito importante o papel da psicologia também, chegar à frente do psicólogo e dizer eu estou aqui porque me apetece falar sem rodeios, sem julgamentos dos outros, sem nada, sem aquela pressão de temos que passar a esconder, seja porque não queremos magoar alguém, seja porque temos vergonha ou o que for. Portanto, acho que sim, acho que convido toda a gente também a pensar um bocadinho na sua própria vida, na forma como lidaria, tentar, se eu costumo dizer, pôr-se no sapato da outra pessoa e sermos talvez um bocadinho mais empáticos e também termos mais atenção à própria preferência e à informação também. Muito obrigado. Obrigado, João.